Muito bem, sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro encontro da série aí de 9 episódios, que vamos falar aí dessas 9 máscaras, máscaras essas que estão aí disponíveis para nós e que vira e mexe a gente está com uma, duas, três, né? A gente sai catando aí essas máscaras. E que eu estava complementando aqui antes da gente começar nas conversas de bastidor, é, o que eu vou trazer aqui está baseado no enneagrama, né? A gente tem aí como base o próprio enneagrama e essa mandala linda, maravilhosa que a gente pode transitar nela, a gente pode acessar as virtudes de todos os 9 tipos, mas a gente encasqueta de querer ficar pegando máscaras, coisas, né, estratégias para poder dar conta de algumas coisas. Então a gente começa aí essa série com a máscara da mulher forte, né? E quem nunca entrou nesse lugar de realmente se colocar essa máscara, né? Quem nunca entrou nesse espaço de demonstrar força para poder dar conta do recado, dar conta do que está acontecendo. Hoje eu estava conversando com uma cliente, com uma mulher, e ela me trouxe, né? Que ela falou, Cissa, tem hora que eu fico aqui pensando quantos pratinhos eu estou empilhando e eu quero estar bem no trabalho, eu quero estar bem como mãe, eu quero estar bem como esposa, eu quero estar bem como filha. E eu fico aqui pensando, né? Eu tenho X bateria e não tem como eu estar 100% numa coisa e a outra coisa, como é que fica a outra coisa, né? E a pergunta que eu fiz para ela, eu falei, e tá bem consigo mesma, entra em que momento na fila? Porque você falou da filha, você falou do trabalho, você falou do marido, você falou da mãe, do pai, do não sei quem, e você mesma, entra em que momento, né? Então, muitas vezes a gente é colocado numa situação que é um solo fértil para que a gente entre nesse lugar da mulher forte de uma forma muito rápida e muito automática, que nós temos que dar conta de tudo. E no fundo não tem que nada. No fundo a gente tem é que ser feliz, é ter uma vida leve, mesmo diante dos obstáculos, das dificuldades, a gente tem uma rede de apoio, a gente tem com quem contar. Então, muitas coisas a gente vai falar sobre essa mulher forte aí, essa máscara dessa mulher forte. E antes da gente falar sobre isso, eu queria trazer um texto aqui, pequenininho, né? Essa máscara da mulher forte. Os braços firmes veste coragem, ao redor protege quem ama, para ela ser vulnerável, deixar a fraqueza ganhar. Ergue-se como uma muralha, oculta o próprio temor. Ser abrigo para os outros é lei gravada no seu amor. Esconde dúvidas e dores, sob o silêncio atento, sabe ser porto seguro, mas não pede alento. Só quando o peito se abre, ela sente, por fim consente. Ser forte é às vezes deixar que alguém cuide dela suavemente. A máscara se quebra, no gesto sincero, no olhar que se permite ser vista por inteira, forte pela verdade, grande por ser humana, livre por, enfim, sentir. Então, muitas vezes a gente deixa até de sentir para poder dar conta, né? E aí é que mora o perigo. Se a gente está olhando para esse lugar de que como eu posso me sentir cada vez mais segura de mim e ter uma vida mais autêntica. O que que é ter uma vida mais autêntica? É uma vida onde eu me sinto livre para me expressar, para falar isso tá bom, isso não tá bom, tô cansada, dou conta de fazer, não dou conta de fazer, preciso de ajuda.
E quantas vezes a gente se cala e não traz essa vulnerabilidade, esse espaço? Podemos falar, porque às vezes eu não tenho esse espaço seguro de fala, eu não tenho esse espaço de escuta, mas quantas vezes também em alguns relacionamentos, não só afetivo, como no trabalho, nas amizades, na família, a gente não provocou e não criou esse espaço seguro para que a gente pudesse se expressar de forma genuína, né? Então, os objetivos para o nosso encontro aqui hoje, a gente vai compreender um pouco mais as características centrais dessa máscara da mulher forte. A gente vai refletir sobre essa máscara e os seus impactos na sua autenticidade e na sua saúde emocional, porque sim, impacta a nossa saúde, não só emocional, como corporal e mental também. Reconhecer as raízes desse medo, né? Do medo, o que que é que está por trás disso e da insegurança que move essa máscara e explorar caminhos aí para cultivar a vulnerabilidade saudável e a autenticidade. Então, esses são os objetivos para o nosso encontro aqui de hoje. Falando dessa máscara, né? Por isso que eu falei no início que o enneagrama, ele nos traz essa possibilidade da gente transitar nessa mandala. A gente tem ali um daqueles tipos que é o nosso tipo central, mas eu posso transitar nos outros tipos, né? Para aqueles que conhecem de enneagrama, pelas flechas, pelas asas, vários movimentos eu posso fazer. E como todas as outras máscaras, a gente é a dor e a delícia de ser essa personalidade, né? Então, essa máscara da mulher forte, ela tem características que são muito positivas e que eu posso utilizar dessas características quando eu precisar. É como se, eu não sei se vocês acreditam nas sincronicidades, mas eu tenho comigo, por exemplo, com os animais, né? Se eu estou andando num lugar, estou aqui, sei lá, de repente estou andando por São Paulo e eu vejo um tucano voando, cara, tucano é uma coisa que você vê em São Paulo com facilidade. Para mim já é tipo, esse animal quer me trazer uma mensagem. Então eu vou buscar o significado, por exemplo, do tucano, né? Qual é a mensagem que aquele animal quer me dar? A mesma coisa é quando eu sei que existem características positivas, né, nessas máscaras, como por exemplo a máscara da mulher forte, e qual é a característica que eu preciso agora, nesse momento, para dar um próximo passo. Talvez dentro de uma decisão que eu tenha que tomar, né? Então, é desafiador, por exemplo, eu fazer determinada coisa e eu preciso me imbuir de uma característica específica para poder dar o próximo passo. E aqui nós temos algumas características, como, por exemplo, a coragem, né? Essa mulher forte, ela não teme os desafios, ela enfrenta situações desafiadoras, difíceis, de frente. Ela tem uma questão muito forte com a justiça, então busca proteger aqueles que são mais vulneráveis, ela luta contra aquilo que considera injusto. Então tem um senso de justiça muito forte, muito forte. Tem, são pessoas que têm muita energia, têm uma presença marcante, uma vitalidade muito alta. Tem a questão da autenticidade, e é interessante observar, né? Porque fala, nossa, mas essa mulher forte, né? Então ela não precisa buscar pela autenticidade, ela já tem autenticidade. Quando ela está navegando no seu melhor, ela acessa a autenticidade com facilidade, tá?
Tem uma questão de determinação, de foco, persistência para alcançar os objetivos. Proteção é um valor, assim, é uma palavra de ordem também para quem tem essa máscara da mulher forte. Então, cuida das pessoas próximas, é um verdadeiro porto seguro para quem ela ama. Muito leal, né? É leal aos valores, às pessoas importantes na vida. Então, lealdade é um ponto importante. Tem um espírito empreendedor, então toma iniciativa, age com independência e tem uma resiliência, uma capacidade de se recuperar rapidamente após as adversidades. Só que essas características, a gente se conecta com elas quando nós estamos no nosso melhor. Então, quando nós estamos no nosso melhor, a gente usa dessas características para poder realmente dar o próximo passo e fazer o que precisa ser feito. Agora, quando não estamos no nosso melhor, nós temos aqui as características que são negativas, né? Então, aquilo se distorce, né? Essas características positivas, elas se distorcem e entra num lugar de, por exemplo, autoritarismo, que é o quê? São pessoas que podem se tornar muito dominadoras, impõem as suas ideias sem considerar o ponto de vista dos outros, tende a reagir de uma forma intensa, agressiva, explosiva, né? Acessa a raiva com facilidade, uma impaciência, uma dificuldade em lidar com os processos lentos, com as situações que fogem do controle, uma dificuldade com a vulnerabilidade, então reluta em demonstrar os sentimentos ou pedir ajuda. Por quê? Porque essa mulher forte, ela acredita que vulnerabilidade é igual a fraqueza. E eu mostrar fraqueza, eu serei engolida, eu serei aniquilada, eu serei traída. Então, como que eu vou demonstrar vulnerabilidade? Não posso fazer isso. Tem uma teimosia, então, tem ali uma opinião, escolheu tal coisa, mesmo que tenha ali sinais que ela pode ser flexível, ela não vai ser flexível. É do contra, é teimosa, não vai, é isso aqui, pronto, acabou, defenda até o último gota de sangue. E aí acaba que perde a chance de ter grandes conexões, de chegar num denominador comum. E muitas vezes pode até se arrepender depois, mas não fala, fica quieta, né? O controle é uma arma perigosíssima, porque tenta controlar tudo, inclusive as pessoas próximas. E isso traz um peso absurdo, absurdo, porque se eu tenho a máscara da mulher forte, se eu tenho que mostrar que eu sou forte para as pessoas, e eu ainda tenho que controlar o que está acontecendo. Gente, isso é desumano com a gente mesmo, tá? Tem uma questão da desconfiança, então, uma dificuldade em confiar plenamente nos outros. Então, confio, mas sei lá, né? E se eu, porventura, der uma escorregada aqui, demonstrar uma certa vulnerabilidade, uma certa fraqueza minha, essa pessoa pode usar isso contra mim. Então, isso também pega muito forte. E, lógico, uma tendência ao confronto, né? Porque eu vou buscar solucionar as questões por meio do confronto, podendo até gerar ruptura e afastamento. Entro nesse espaço mesmo de ruptura e afastamento devido a esse confronto. Então, são características que traz um lugar, como diz a lei aqui, adoecedor. E é isso mesmo, gente. E vou falar para vocês que é mais fácil estar neste ponto do que no nas características positivas. Se a gente não olha para o que está acontecendo, se a gente não está no caminho do autoconhecimento,
vendo as nossas fragilidades, os nossos pontos cegos, aquilo que nos impede de realmente ser segura de si, tá na vida, eu sei meu lugar, eu respondo e me relaciono com a vida e com as pessoas de forma autêntica. Estar nessas características aqui, quem se viu na máscara da mulher forte, é muito fácil de acessar esses lugares aqui, tá? Muito bem. Ah, e tem a questão da falta de sensibilidade, né? Então, dependendo do nível da conversa, com quem está se relacionando, se o outro entrar num lugar de fragilidade, como proteção, o que que vai fazer? Deixa de mimimi. Você tá com mimimi, vamos parar com isso. Por quê? Porque eu não quero entrar também nesse lugar sensível. Eu também não quero me permitir apresentar as minhas fragilidades. E querendo ou não, essa mulher forte, ela tem um coração gigantesco. Então, se ela se deixa levar, como eu escrevi lá no texto no início, se ela abre o coração, ela vai acessar essa sensibilidade. Só que, enquanto ela não conhece a própria sensibilidade, ela diferencia vulnerabilidade com fraqueza, sensibilidade com fraqueza, fragilidade com fraqueza. Enquanto ela não diferencia isso, isso fica num lugar muito complicado. Então, essa mulher forte, ela só vai deixar de lado a sua armadura com pouquíssimas pessoas. Pode ser, às vezes, com o parceiro, se ela perceber que esse parceiro dá o apoio, escuta, ativa, porque se ela perceber que se ela entrar nesse lugar, ele entra num espaço de julgamento, ela se fecha completamente. E aí os relacionamentos entram num espaço extremamente desafiador, porque eu começo a me relacionar com o meu parceiro ou parceira de um lugar que não é parceria. É de um lugar que são duas pessoas que moram numa casa que compartilham ali a vida. E não mais esse lugar de parceria onde eu posso ser eu mesma, até num estado de vulnerabilidade, que eu tenho o acolhimento dessa pessoa, né? Então, para a mulher da máscara forte, né? Quem utiliza dessa máscara para entrar num espaço desse tem que se sentir muito segura com a pessoa. E geralmente pode contar aí nos dedos quem são essas pessoas. E nos dedos de uma mão, viu? Não é nem das duas, não. Outro ponto extremamente importante é que negligencia aí, há uma negligência com os próprios limites, ou seja, ignora ou ultrapassa os próprios limites físicos e emocionais, tá? Então, isso acontece, vai acontecer, entra em processos de negação, porque eu tenho que dar conta de tudo. Logo, eu vou negligenciar os meus próprios limites. Muitas vezes fica doente, vai lá, toma um medicamento, vai no hospital, faz alguma coisa. Nada contra aí, hein, Tamara? Mas espera muitas vezes isso chegar num ponto insustentável, né? Entra nesse momento aí, tá? Muito bem, de onde é que está vindo tudo isso, né? Essa máscara de força, né? Da onde que vem essa máscara, né? E muitas vezes, como que ela se apresenta? É uma máscara que se apresenta com impaciência, com intensidade, com tendência à agressividade, com necessidade de controle, com uma relutância em mostrar vulnerabilidade, com uma postura defensiva, ou seja, muitas vezes entra num campo de imposição como forma de se proteger.
E aonde está a origem disso, dessa máscara de força? De medos e inseguranças, medo de ser controlada, de ser prejudicada, traída, mostrada como fraca, porque se for mostrada como fraca, vai acontecer isso, eu vou ser controlada, eu vou ser prejudicada, eu vou ser traída. Uma insegurança profunda diante da impotência, da dependência, da submissão. Então, assim, eu não quero nem que passe pela minha cabeça a possibilidade remota de eu estar num lugar de impotência, dependência e submissão. Então, se porventura eu acreditar que pedir ajuda eu estou entrando num lugar de impotência, dependência ou submissão, eu não vou pedir ajuda. Eu tenho que dar conta de tudo, né? E desde muito cedo sentiu que precisava dar conta de si mesma e dos outros. Geralmente, mulheres que têm essa máscara muito forte, na infância, teve uma infância extremamente desafiadora e que teve que se tornar adulta cedo. Então, eu tenho que dar conta de mim e dos outros. Ou é a irmã mais velha que tem que tomar conta dos irmãos. Ou, ai, perdeu o pai, aí acaba assumindo esse papel do pai, né? Vira marido da mãe, vira pai dos meninos, né? Então, entra nesse lugar de que eu tenho que dar conta. Começa a trabalhar muito cedo, vira quase que arrimo de família. Então, aprende desde muito cedo. Ou pode acontecer também de eu sigo por fidelidade sistêmica a história da minha mãe, porque eu vi a minha mãe sendo forte. Minha mãe foi uma mãe solteira, o pai era não sei o quê, minha mãe fez isso e aquilo outro. Então, minha mãe teve que dar conta de todos os filhos, e lá, 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 e lá, lá, lá. Então, por amor a essa mãe, eu acabo seguindo essa esse lugar também dessa mulher forte que tem que dar conta de si e dos outros. E lógico que pode ter acontecido experiências muito precoces de sobrecarga ou abandono. Então, foi uma criança que lá na sua inocência aconteceu algo que houve uma ruptura dessa inocência. Então, eu não posso mais confiar nas pessoas. Eu não posso acreditar. Se eu não der conta de mim, eu vou morrer. Eu vou padecer. E aí eu carrego isso para a vida. Esse peso vai para a vida, né? Pois muito bem, vamos agora fazer um exercício. Então, peguem aí seu caderninho, para que a gente possa fazer esse exercício aqui. Em que situações você percebe que veste essa máscara? Quais são os sentimentos que ela esconde por trás desta força? Medo, tristeza, cansaço, insegurança? Que impactos esses sentimentos trazem na sua saúde corporal, emocional e mental? E o quanto você deixa de ser autêntica para sustentar essa máscara. Então, vou dar alguns minutinhos para vocês refletirem sobre isso, né? Dentro do que eu trouxe também, para pensar um pouco sobre isso. Vocês estão escutando a música? Ok.
E aí, pessoal, como é que estamos? Alguém quer compartilhar algo? Algum Posso insight? compartilhar. Ok, vamos lá. Na verdade, quando você estava trazendo desde o início, né, da sua fala, eu já ia me enxergando em várias características ali, tanto positivas, também nas negativas, e antes Uhum. de até de você falar da fidelidade sistêmica, né, eu falei assim, a estreia da mamãe. Eu peguei esse da mamãe. É, E assim, e retrata muito uma questão que eu tenho até já trabalhado e buscado com autoconhecimento, e aí você trouxe simplesmente parece que está falando, né, se fosse a minha vivência, como se eu já tivesse compartilhado com você. Um abandono da minha infância, então já fiz alguns exercícios na terapia de voltar à minha infância, e nesse exercício eu me enxergo ainda muito criança, numa estrada sem, sem um acostamento de nenhum dos lados, né? Sem nenhuma Sem um segurança. amparo ali, nem da minha mãe, sem nenhuma segurança. Então, eu acessei essa máscara desde a minha infância para poder sobreviver. E ok, me valeu para eu chegar até onde estou, né? É, mas também carrego com isso aí muitas questões que eu tenho trabalhado, né? Porque está trazendo aí esses impactos no meu corpo, na emoção. Então, é o maxilar, é a insônia, mais recentemente algumas questões intestinais, o próprio esgotamento, né? Porque quando você quer controlar tudo, não dá conta, né? Aquilo que é É. adoecedor pensando nisso. E os sentimentos são esse mesmo, assim, né? O medo do julgamento do outro, da própria insegurança, do querer ser aceita, né? Ter aceitação. Então, uma mulher forte que dá conta de tudo. E aí reflete ali aquelas características que você colocou, principalmente de aceitar a vulnerabilidade. é, e aí eu percebo, né, assim, várias fases da minha vida. E Uhum. hoje também como que eu já consigo enxergar isso e já também consigo trabalhar um pouco, é, focando mais no positivo, né? Uhum. Mas ainda trago aí um processo, né, para o resto É. da vida. É uma jornada para o resto da vida. Mas é, é, e, assim, ter esse olhar, né, e esse olhar também para o que eu trago, né, lá da infância e disso que você falou, né, dessa fidelidade sistêmica, de reconhecer o que eu, nessa carga, né, não carga não só negativa, mas também positiva que eu trago, eu despertei para isso muito recentemente, né, a ter Uhum. um olhar para essas possibilidades. Então, é muito novo para mim. E estou nesse Uhum. processo de autoconhecimento e de reconhecimento também, né, Uhum. da minha ancestralidade, com um olhar de gratidão também, né, porque por muito tempo eu cheguei meu pai, assim, não tive muito relacionamento com ele, ele era uma cadeira vazia. Mas isso não é parte dele, né? E, e aí, né, eu enxergava que a minha outra metade era a cadeira vazia, então, todo esse processo. Mas foi excelente o exercício. Mas no início da sua fala, eu já conseguia visualizar muito. A reflexão está desde o início. Obrigada, viu, Cícero? E você trouxe eu quero aproveitar uma parte aí, um pedacinho da sua fala, né, dessa questão do pertencimento. Eu trago muito isso na minha fala, de que essa é uma crença que eu tenho, que a dor da humanidade está em se sentir amado e pertencer a algum lugar, a um grupo, a uma família, a um clã. Então, o amor e o pertencimento são dois pontos que a gente fica uma vida inteira
todas as nossas estratégias estão voltadas para sentir esse amor, ser amada e pertencer. Todas as nossas estratégias estão voltadas para isso. É lógico que cada um tem a sua estratégia, né? E tem a sua forma de ver esse amor, que ele pode vir por meio de reconhecimento, valor, até se sentir amada mesmo. Então a gente vai criando várias estratégias e usando dessas máscaras para poder não ser rejeitado, não ser abandonado e pertencer a algum lugar, a um grupo, a uma família, a um clã, porque isso vem de um lugar visceral. Isso vem de um lugar que é animal. É um lugar que o nosso cérebro reptiliano, que é o que nos conecta com os animais, né? E quando a gente assiste um documentário, alguma coisa, que a gente vê, por exemplo, que o bando se separa e o filhote fica sozinho, ele entra num estado de choque, porque eu sou presa fácil. Então, entra no nosso cérebro reptiliano, nessa memória muito antiga, nessa memória visceral, que vem desde quando nós fomos gestados. Então, lá nos primeiros 40 dias, que a gente ainda é apenas um embrião, o nosso cérebro reptiliano já foi formado. Então, esse lugar da sobrevivência, ele é latente desde o momento da fecundação do óvulo com o espermatozoide. E o que que acontece? Acontece que numa gestação pode acontecer de tudo. Então, tem o óvulo, são espermatozoides, são fecundações, pode acontecer mais de uma fecundação. E aí, nessa mais de uma fecundação, ali nos primeiros dias, embriões se perdem e eu fico só. Eu passo a ser um gêmeo sobrevivente sem saber disso aqui, depois que eu nasci, porque nem minha mãe sabe que tinha lá 3, 4, 5, sabe Deus quantos embriões. E esses embriões, eles foram evanescendo e eu fui ficando. Então, existe uma memória muito remota em nós, uma memória celular desse lugar do pertencimento, desse lugar da falta, e juntando com as memórias transgeracionais de como, por exemplo, mulheres que passaram por várias situações de abandono, né, de rejeição, de violência. Eu carrego essas memórias comigo de forma inconsciente e incontrolável. Então, é importante essa jornada do autoconhecimento para que a gente possa ir tratando essas memórias desde a sua origem, que é lá na gestação e no nascimento, né? Mais alguém quer compartilhar algo? Algum insight, alguma coisa que encontrou por aí? Podemos seguir? Vai lá, Deia. Comentar rapidinho, então. Essa questão do pertencimento, né, e do amor, são questões realmente muito profundas, e eu acho que vira e mexe aparece, né, um tema ou outro aparece. E agora, recentemente, tô com essa questão da invisibilidade, né, feminina. Hoje mesmo, bom, é, no final de semana eu assisti ao filme Conclave, não sei se vocês chegaram a ver, e fala sobre o filme, claro, é Eu já vi ficção, o trailer dele eu já vi. Tá aqui na lista para e assistir. é bem interessante, mas me chamou a atenção a invisibilidade das mulheres.
as freiras que convivem ali, mas em lugares separados, mas elas praticamente, e eu achei interessante que eles abordam, não é o foco principal, mas eles mostram isso, né, dessa invisibilidade feminina. E hoje, antes da gente começar, eu vi um vídeo no Instagram, uma imagem de uma freira que era amiga do Papa, que ela estava no velório, mas permitiram que ela se aproximasse, mas ela aproximou de uma forma assim, fora do protocolo, né? Mas ela teve a coragem de se aproximar, mesmo sabendo que aquilo ali estava contra o protocolo. Aquela imagem foi bem marcante para mim. E às vezes eu noto isso, né? Essa questão da invisibilidade. Às vezes até no trânsito eu falo, puxa, o carro entrou na minha frente, parece que não está me vendo. Então, essa é uma questão que fica, que me chama a atenção. E eu tenho, né, também me identifiquei com várias coisas que foram descritas da mulher forte, e eu percebo isso, que de um lado, se existe uma invisibilidade, do outro, vai existir uma mulher forte que precisa mostrar que existe, que ela não é invisível, que ela está aqui, Uhum, que ela tem um uhum, espaço a ocupar. Né? Então, uhum, esse espaço a ocupar exige da gente, porque parece que o tempo inteiro tem que estar mostrando que pode ocupar, que merece ocupar, que é capaz de ocupar, e isso gera um cansaço tremendo, né? Para é, mim, a consequência que vem é esse cansaço, e, consequentemente, pensando na autenticidade, vai tirar o cansaço, ele rouba a energia de outras coisas que poderiam ser feitas de uma maneira mais leve. Eu noto, por exemplo, quando eu estou envolvida bastante no trabalho, eu não tenho nem prazer de cozinhar. Não faço uhum, um bolo, não faço. É algo que eu poderia fazer, é gostoso de fazer, eu gosto de me alimentar bem, mas eu desanimo, me uhum. desmotiva. Então, eu noto essa questão, né, de dedicar tanto para ser notada, e isso toma bastante energia e gera um cansaço, e claro, com consequências que nós conhecemos, né? Então, assim, eu achei curioso, porque essas são coisas que estavam aqui latentes, que eu já tinha observado e combina, né, com a mulher forte que a gente está falando também. É porque daí entra naquele lugar que não é natural, né? Que parece que eu tenho que fazer a mais para ser notada. Não basta ser somente eu. Se eu for eu não serei notada. Então eu tenho que fazer a mais, né? Lógico que essa é uma questão idealizada aqui na nossa cabeça, a gente aprendeu de alguma forma, e quando isso vira uma crença, né? E crença é tudo aquilo que eu acredito, vão acontecer situações que eu vou falar, tá vendo? Se eu não fizer isso, eu não serei vista, porque vai comprovar, né? Vai acontecer alguma coisa que vai comprovar, né? Então, é uma coisa muito maluca. E por que que sentir ou demonstrar vulnerabilidade parece tão ameaçador? Vocês sentem isso? De se eu for demonstrar a minha vulnerabilidade, eu estou sendo aí ameaçada, eu posso sofrer algum tipo de ameaça no sentido de posso ser julgada, posso ser mal vista, posso ser malquista, enfim. Tem esse lugar ameaçador? Vocês enxergam isso? Ô, Cissa, eu já estive nesse lugar. Hoje já consegui romper um pouco essa barreira, assim, mas eu já estive assim, nesse enxergar como ameaça. Tá. Mas hoje não, hoje já tem essa Já deu uma consciência. amenizada. É, Uhum. E o que que é essa tal de vulnerabilidade, né? O povo tanto fala. Então, a Brené Brown, lá no livro dela, Coragem de Ser Vulnerável, ela fala que vulnerabilidade é se expor, é se arriscar, é se colocar à prova sem garantias
de resultado, é ter coragem de aparecer e ser vista quando não se pode controlar o resultado. Então, ela traz isso, embora eu gosto de colocar mais algumas coisas, então eu acredito muito numa abertura emocional, né? Onde a gente se expressa de forma autêntica. Eu gosto mais da palavra expressão do que exposição, né? Uma disposição a correr risco e enfrentar incerteza, porque é isso, a gente não sabe, a gente não controla a reação do outro, é uma base para essas conexões profundas, para esses relacionamentos autênticos, é uma fonte de coragem, não de fraqueza, e é fundamental para o nosso crescimento, aprendizado e inovação. Porque quando a gente entra nesse espaço, pode ser que venha do outro um ponto de vista que eu não tinha me dado conta, uma nova forma de ver as coisas que eu nunca tinha pensado. Então, eu posso aprender muito com essa troca, né? Com esse lugar de se colocar à prova, de ser vista, de aparecer. Então, assim, esse também é um grande aprendizado para mim, porque eu nunca fui adepta das câmeras, das redes sociais, e estou tendo que lidar com isso de alguma forma, né? De fazer vídeo, de fazer live, de fazer aula, de fazer aquilo outro, de me expressar sem, de me arriscar, de me expressar, de colocar à prova, sem saber quem vai ver, para onde esse vídeo vai parar e o que que vai acontecer com isso, né? Então, é colocar ali o que eu acredito e sabe Deus o que vai acontecer com aquela situação. Então, também é uma forma aí da gente se colocar vulnerável, né? Compartilhando os nossos pensamentos. E mais uma atividade aqui para a gente, lista aí quais situações você sentiu vergonha em ser vulnerável. Reflete aí um pouco sobre essas situações e identifica o que que ativou a vergonha em cada uma dessas situações. Muito bem. Essa eu me lembro, né, de uma história, uma situação que eu passei há muitos anos atrás, quando eu trabalhava no corporativo. Aconteceu uma situação, eu trabalhava no hospital, aconteceu uma situação e eu me emocionei.
E aí a minha chefe me chamou na sala e falou assim: você precisa ter mais equilíbrio emocional. Não precisa ficar chorando na frente das pessoas. Uma que eu não tava chorando, né? Tava emocionada, é diferente. Não tô lá abrindo o berreiro, né? Igual o menino que berra lá fora. Enfim. Então foi esse o feedback que eu recebi, que eu tenho que ter mais, eu tinha que ter mais equilíbrio emocional. Eu falei, muito obrigada pelo feedback. Vou buscar terapia. Não porque eu me emocionei, mas pelo seu feedback. Enfim, então assim, né? E foi muito constrangedor, assim. Eu, na verdade, acho que ultrapassou o nível da vergonha. Eu me senti extremamente constrangida, né? Porque se você está numa situação ali de vulnerabilidade, que você se emociona, se o outro não consegue te acolher, fica calado, então. Você não consegue te dar um abraço, falar uma palavra, qualquer coisa, não consegue lidar com aquela situação, fique em silêncio. Você já está fazendo uma grande ajuda, né? Então, essa foi uma das situações inusitadas aí que aconteceu comigo. Emocionar é falta de equilíbrio emocional, mas tudo bem. Vocês têm alguma história desse nível assim de ser inusitado? Não? Então vamos lá. Vamos já aqui caminhando, já para o final, olhando para esses caminhos, né, para a autenticidade. Então, quais são os caminhos os passos aí que eu posso seguir para trazer mais autenticidade para a minha vida? Então, a primeira coisa é reconhecer e acolher as próprias emoções antes de agir. Muitas vezes a gente precisa de uma pausa, respirar, para não meter os pés pelas mãos, para não falar o que não precisa naquele momento. Não é que eu vou deixar de falar, mas é importante respirar, decantar, elaborar, e aí sim eu posso agir, posso chamar alguém para uma conversa, né? Posso trazer. Se permitir pedir ajuda, isso não significa que é fraqueza. Aprender a relaxar o controle em pequenas situações. Então, principalmente para quem usa muito da máscara da mulher forte, né? Não, não tentar controlar tudo, porque a gente não controla nada no final das contas. Então, se eu entro, inclusive, num nível de microgerenciamento, isso piora mais ainda a situação. É um peso muito grande, né? Escolher as relações onde é possível baixar a guarda com segurança. Isso também nos fortalece. Então, se eu tenho dificuldade de entrar em espaço de vulnerabilidade, quais são as relações que eu posso baixar a guarda e me fortalecer? E trazer isso, e compartilhar, e conversar, e trocar. Então, a gente começa ali por esse lugar onde a gente se sente segura. Praticar aí a autorreflexão, né? O que eu estou fazendo é força mesmo ou é proteção? Ou eu estou me protegendo? O que que é que está acontecendo aí? O que que foi ativado? Qual medo, qual insegurança foi ativado aqui? E eu estou me blindando para me proteger. E por último, essa é para casa, para vocês fazerem aí essa semana. O que que eu posso experimentar nessa semana para soltar um pouco mais a máscara da mulher forte? E aí eu queria convidar vocês para a gente fazer uma atividade agora. Vou fazer uma indução com vocês para a gente fechar o nosso encontro aqui de hoje. Muito bem.
Então, essa atividade fica aí para casa, para que vocês, essa semana, se proponham a se colocar num lugar talvez vulnerável, se permitir fazer algo diferente, pedir ajuda, pedir um carinho, um cafuné, algo que seja desafiador para vocês e que coloque vocês nesse estado. Vou, Ale, vou compartilhar com quem esteve aqui comigo, tá? No, presencialmente. Toda semana, pessoal, vai ter material, tá? Então, quem tiver presente aqui online comigo, eu vou compartilhar o material, tá bom? Então, se permita, né, essa semana fazer alguma coisa, pedir alguma coisa para a gente baixar um pouco mais. Vai dar tempo, Ruth, vai dar tempo sim, tá? A gente já está no final, eu vou fazer a indução. A indução dura aí em média uns 5 minutinhos e a gente encerra, tá bom? Vamos lá então? Colocando os dois pezinhos no chão, vamos respirar. Aqui a musiquinha. Estão ouvindo a música? Não? Peraí. Deixa eu compartilhar aqui só o áudio. Agora foi? Boa. Então vamos lá. Respirando. Colocando os dois pés no chão. Agora, se permita encontrar uma posição confortável, fechando os olhos, inspirando suavemente. Enquanto você respira, perceba que a cada respiração você pode liberar tensão. Como se fosse possível, com o simples ato de respirar, vá soltando o peso camada por camada. E talvez, em um lugar dentro de você, está uma mulher de força grandiosa, que já protegeu tantos, segurou tantos mundos, tantas coisas. E você pode agora mesmo agradecer toda essa força, reconhecendo cada desafio enfrentado, cada gesto dado, cada impulso de proteger ou de confrontar para se proteger. E à medida que permite esse reconhecimento, talvez você perceba que a força verdadeira também é se permitir sentir. Não só ter o orgulho de dar conta, mas também o direito de descansar, de ser amparada, de ser vista em sua totalidade. Permita-se imaginar se apenas por hoje você pudesse pousar essa armadura por alguns instantes, essa máscara da mulher forte. Como seria
sentir o ar na pele, livre do peso, respirando fundo, de um jeito muito tranquilo. Como seria pedir ajuda ou simplesmente dizer: estou cansada. Hoje quero só ser eu. Às vezes, soltar a máscara não é abdicar da força, mas se abrir para novas formas de coragem. A coragem de confiar, a coragem de ser vulnerável, a coragem de deixar alguém cuidar de você, mesmo que só por um momento. E enquanto você respira, vai deixando gravar em algum lugar profundo: eu sou inteira. Eu sou forte, delicada e humana. É seguro ser vulnerável. Há força em ser vulnerável. E silenciosamente encontre um pequeno gesto interno ou externo que você possa experimentar nessa semana. Talvez aceitar um carinho, dividir uma preocupação, rir de si mesma, descansar só porque está cansada. E a cada pequena ação será um passo a mais para uma vida mais autêntica, mais segura de si, com menos pressão e mais leveza. Vai trazendo consigo essa sensação de que você pode ser força, verdade e afeto com os outros e principalmente com você. Respira. Vai mexendo os dedos dos pés e das mãos, voltando para o espaço de aqui e agora, no seu tempo, da sua forma. Se quiser, podem abrir os olhos. Muito bem, chegamos ao final do nosso primeiro encontro dessa mulher forte. Eu vou compartilhar com vocês o material para que vocês possam se conectar, principalmente com o lado positivo dessa mulher. E se coloque essa semana em algum desafio, entre aspas, de vulnerabilidade, para que essa máscara possa fluir livremente. Ok, como estamos? Ruth, como é que você tá? Tá no mudo, tá no mudo. Aí, Processo de mudanças, né? Que você está sabendo. sim, Colocar essa vulnerabilidade para mim tem sido desafiador, né? uhum, Colocar o lado positivo e o lado negativo, né? Dessa mulher forte tem oscilado bastante, né? Diante de tantas coisas que eu decidi, né? E que tive a coragem de tomar a decisão, né? E que foram decisões significativas de muitas camadas, né, Cissa? E tirar todas essas camadas aí dessa mulher fortaleza, né, não é fácil. E me sinto cansada, bem exausta. Então, acho que assim, vai ser muito importante esse encontro aqui para mim, para fortalecer essa mulher, né, desse lado positivo
e essa vulnerabilidade de que é possível pedir ajuda ou então simplesmente se acolher, né? Sim. Me acolher em mim mesma, né? Porque às Uhum. vezes a gente olha para o lado e não encontra essa pessoa que pode acolher a gente, né, na nossa Sim. vulnerabilidade, né? Porque vai haver julgamento, porque vai haver uma série de coisas que vai te tornar ainda mais inseguro, né? Então, Sim. exercitar essa vulnerabilidade comigo mesma, né? Uhum. Entender os meus sentimentos, entender as dificuldades que vou enfrentar pela frente. Uhum. Então, eu acho que essa vulnerabilidade é comigo mesma, né? De entender esses meus sentimentos e acolher eles, né? E falar que tá tudo bem, que vai passar, mas tô bem, tô caminhando. É isso aí, é um passo de cada vez. E conta comigo se você precisar de algo, estou por aqui. É, um dos motivos também de fazer essa série de 9 encontros é que a gente tivesse esse momento também de escuta, de acolhimento, para a gente ver que nós não estamos sozinhas, né? Que realmente a gente tem os nossos desafios, as nossas coisas, nossas questões, mas que estamos juntas e conta comigo para o que você precisar. Obrigada. E vai passar, tenha paciência, né? Certo. Calma com você, Sim. respira, se acolhe, né? Porque é um momento desafiador. É um Muito. momento desafiador. É, encerramentos de ciclos nunca são fáceis, né? Mesmo a gente sabendo, né, na teoria que é bom encerrar o ciclo, o velho, deixar o velho para o novo chegar, isso tudo é lindo, é isso Uhum. mesmo que acontece. Mas quando a gente está vivendo, existe um luto, e esse luto precisa ser respeitado, né? É lógico que o novo vai chegar, existe um agradecimento, deixar o velho ir, ok, tudo isso é ótimo, mas é importante a gente respeitar esse espaço do luto, se acolher, se quiser chorar, chora, se quiser pedir ajuda, pede, não estou dando conta, e por isso a importância da rede de apoio, de ter com quem contar, Com né? certeza. E gratidão por estar aqui com a gente. E sempre. Até a próxima Até, quarta-feira. E até, aí, beijo. pessoal, quem mais quer compartilhar? Deia, quer falar? Tá com o microfone aberto. Eu ia falar um tchauzinho, mas eu agradeço a oportunidade. É muito bom te ver, te ouvir e conectar, né, ao coração. E a gente sempre tem aprendizados e coisas para a gente colocar em prática. E é muito bom estar aqui com vocês nessa rede de apoio, né? Todas Sim, nós vivenciamos, cada uma de uma forma, e a troca ela é muito rica, né? Porque a gente percebe que não está sozinha. Isso é muito hum, bom. Obrigada pela oportunidade. gratidão. Até quarta, Andréia. Até, A querida. Lê tá colocando aqui. Agora é praticar. É isso aí, minha filha. Bora praticar, né? Tamo junta. E Sol também colocou aqui que se viu sem a armadura, se viu com os pés na grama, ouvindo o som das águas. E sim, Sol, pode voltar para esse lugar sempre que você quiser, esse lugar está aí no seu coração. Lívia, eu não sei se já chegou em casa, estava no trânsito. Espero que tenha chegado, espero que esteja tudo bem com você. Pessoal, gratidão, tá aí na escuta, né? Gratidão por essa quarta-feira linda, no nosso primeiro encontro dos 9. Quarta-feira que vem estamos juntas aqui, tá bom? Um grande beijo, bom descanso para vocês. E ó, depois eu quero saber das novidades aí, quem foi que cumpriu uma situação de vulnerabilidade para baixar essa guarda aí dessa máscara da mulher forte. Um beijo para vocês e bom descanso.
Tchau, tchau.